Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 30 de abril, fechamento também do mês. Ibovespa terminou o pregão com queda de 0,41%, estava até com uma queda um pouco maior antes do leilão, mas o leilão fechamento do mês tende a ser mais com uma volatilidade maior, terminou puxando o Ibov um pouco mais para cima. Mas enfim, queda de 0,41%, coloquei aqui o gráfico mensal nessa parte inferior. Tivemos um mês de alta no Ibovespa, com alta de 2,4%, respeitando os 52.300 pontos, que é uma região que eu falo aqui no gráfico diário, mas vem lá um patamar de gráfico mensal, essa região de resistência. Acima disso, outro patamar de dificuldade para a subida do Ibovespa, 54.500, desculpe. Então, o Ibov continua travado aqui nessa região, mas olhando todo o seu cenário ainda de movimento de alta no gráfico semanal, e sem um sinal claro de perda de força ainda pelo gráfico semanal, segue com a perspectiva de subida o Ibovespa no curto prazo. O que desconfiguraria essa perspectiva já para o mês de maio é o retorno para baixo, não só aqui da região de 51 mil pontos, mas principalmente 50 mil pontos, a permanência abaixo de 50 mil pontos. Por alguns pregões aí no decorrer de maio, descaracterizaria essa expectativa de alta que estou comentando aqui nesta análise. PETR4 terminou o pregão com queda de 0,72%, ainda mantendo ali jogar aqui no G60 uma correção desse último movimento de subida, então nada ainda desfavorável tanto para baixo, então segue ainda também com uma perspectiva maior para cima, apesar da zona de resistência que ela vai respeitando aqui na faixa de R$16,65, R$17. No mês, a alta também foi boa, 11,68% de alta, parando nessa região 16,65, que é uma região um pouco mais forte de resistência, e aqui mais abaixo teria uma região de resistência, um gap até pelo mensal na faixa dos R$17,44. Então é um ativo que movimentos corretivos no decorrer do mês de maio podem trazer boa alternativa de compra na Petro dentro do cenário atual do ativo. Vale 5 terminou um mês com queda de 3,94%, então a ação que vem de um movimento de baixa tentou gerar uma formação de fundo e aí fecha abaixo do fechamento anterior, ou seja, tentou confirmar ali o martelo e não conseguiu fechar acima, inclusive da zona de resistência na faixa dos 28,80 aqui pelo gráfico mensal. Perdeu bastante força, acelerou para baixo aqui, terminou o pregão de hoje com queda de 1,16%, depois de um forte gap para baixo. Mantendo a coerência do que eu venho comentando nas últimas análises desse ativo, como a passagem para baixo dos R$27,30, R$27 foi de maneira mais acelerada, de maneira mais forte, o que mais me interessaria em cima da Vale ainda é um afastamento, logicamente, da região de suporte da faixa dos 25 a 24,90 para buscar alguma venda mais próximo possível dessa região de R$27 funcionando como resistência. Esse seria o meu interesse maior em cima da ação. CTIP3, de acordo com o que a gente já tinha comentado na última videoanálise, entramos na ponta compradora na ação nos 27,79, stop da operação 27,36, começou bem. Ela fechou com alta de 2,38%. Recomendamos aí a compra no ativo. Depois, aí, logo no início do pregão, depois de alguns minutos avaliando aí a abertura de pregão do ativo, decidi pela compra do papel. Então, depois dessa compra, a ação terminou engatando aí um movimento forte para cima, o que é algo bom. Ela quebra aqui uma sequência de topo descendente, nem tinha uma sequência, mas um único topo descendente, uma tentativa de gerar um pivô de baixa no diário, mas com a tendência bem alinhada para cima no gráfico semanal e aqui no gráfico mensal também com a perspectiva favorável de movimentação em busca ali na região de resistência na faixa dos R$30,83. Então é uma operação, vamos ver como é que ela vai se comportar a partir de sexta-feira, visto o feriado desta quinta. BRPR3, recomendei uma compra no ativo, mas não foi executada. A minha recomendação era na superação da máxima da primeira hora, na superação dos R$18,12, terminou não executando e consequentemente foi cancelada porque o stop estava logo aqui abaixo.
Então, como violou o ponto de stop, então os valores vão ser alterados, mas é um ativo que eu continuo atento na expectativa que esse movimento aqui esteja próximo do fim e ela possa engatar um novo movimento de subida com o objetivo mais para a faixa dos R$19,34. Então ficaria atento aí em cima de BRPR3 a partir de sexta-feira. VIVT4, bom fechamento, alta de 3%, rompimento aqui de algumas máximas anteriores, de topo descendente. Então é um papel que passa para cima de um nível que ela vinha respeitando bem na faixa dos 46,11. Então, desde os 46,46 até 46,11, essa região passando a funcionar como suporte até ali no gráfico intraday, seria interessante, pelo menos para mim, uma tentativa de uma compra aí, na verdade é uma compra com a tentativa de pegar um movimento de alta maior a favor de uma tendência de alta de médio prazo na ação. Então estava travado num patamar realmente relevante em termos de troca entre compradores e vendedores, e agora começa a dar indícios que dessa troca os compradores estão saindo com um pouco de mais de força, e dentro dessa perspectiva de um pouco maior de força é que buscaria possibilidade de compra nessa ação. STC3 também um bom fechamento, já tinha um fechamento bom no pregão de ontem, com alta de 2,29%, vai dando um indício de retomada da sua tendência de alta de curto prazo, que tinha violado aqui o último fundo ascendente, depois dessa perda, mas o ativo não conseguiu acelerar para baixo, deu uma acelerada aí para cima e por esse motivo a gente pensaria um pouco mais na ponta compradora, após pelo menos algum recuo aqui no gráfico de 60 minutos. Então um pequeno retorno aí do ativo, uma correção, um movimento de baixo pelo gráfico intraday, ficaria avaliando principalmente ali por volta dos 23,50, 23,40, seria o mais interessante para traçar algum planejamento de compra. E por último, RAPT4. RAPT4 fechou bem, formando um fundo ascendente na sua tendência de alta de curto prazo, alta de 2,86%, trazendo uma expectativa de movimentação para cima. E esse fato nos leva também a buscar alguma alternativa de compra nessa ação. Para quem vai entrar comprando de imediato, existe essa chance com o stop aqui abaixo da mínima de hoje. Stop que para aceitar 3,8%, para mim é um pouco caro esse stop, e aí eu prefiro buscar alguma alternativa de um stop mais curto via gráfico intraday, gráfico de 60 minutos. Vamos ver se ela nos proporciona isso no início do pregão de sexta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, desejo a você um excelente feriado e até a nossa próxima videoanálise.